Evangelho de João. Amém. Evangelho segundo escreveu João, o capítulo 3 e o verso 3. Amém? Evangelho de João é bem fácil de nós acharmos. As crianças eu vou pedir para ficar quietinha, prestando atenção na palavra. Né, Tiago, Azaf, Tiago. As minhas aqui é quietinha já. Não sei nem falar, velho. Oi. Sem falar nem um pio. Não, nem um pio. Evangelho de João, capítulo 3, o verso 3. Hoje é o nosso culto de primícias, ou como Santa Ceia também. E nada melhor do que nós falarmos de comunhão com Deus. E eu escolhi o sentido de Deus de usar esse texto de João capítulo 3, que fala a respeito de Nicodemos. Eu falei capítulo 3, verso 3, mas é capítulo 3, verso 1 mesmo. Os irmãos acharam? Evangelho de João, capítulo 3, e nós vamos fazer a leitura, e Deus vai estar nos abençoando em nome de Jesus. O texto diz, acompanha comigo aí. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Vamos agora lá para o versículo 16. Amém? Versículo 16 é um versículo bem conhecido. João capítulo 3, verso 16. Vamos lá, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega à luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus, ele venha completar em cada mente, em cada coração, aquilo que eu não sou capaz de completar. Santa Ceia, sempre nós falamos de comunhão com Deus. Comunhão com Deus. E eu escolhi esse texto de Nicodemos, porque Nicodemos, ele era um dos principais... João Cleito, quietinho, por favor. Nicodemos, ele era um dos principais, né, da sinagoga. Ele fazia parte do Sinédrio. O que é o Sinédrio? O Sinédrio era a cúpula de Israel. O Sinédrio era a assembleia daqueles poderosos, aonde se reunia todos aqueles dominantes, todos aqueles que tinham do poder legislativo, da área da saúde, da área da religião, da cultura e por aí. Então ele fazia parte do Sinédrio. Ele era um fariseu, ele era um homem que procurava justiça, né, através do cumprimento da lei. Ele procurava ser justo. Ele era um homem que guardava o sábado. Ele era um homem que tinha uma alta posição no meio de sua sociedade. Nicodemos. Mas esse homem cheio de conhecimento, esse homem intelectual, esse homem, ele ouviu Jesus e ele viu o que Jesus fazia. E a Bíblia nos mostra que ele creu em Jesus. Nicodemos, ele creu em Jesus. Ele creu em Jesus. Amém. Mas só que nós lemos aqui no texto que ele creu em Jesus
Porém, ele era um crente em anonimato. Ele era um crente oculto. Ele não manifestou publicamente a sua fé para as pessoas. Você pode ver que no texto diz que Nicodemos foi procurar Jesus à noite. Nicodemos não queria que ninguém viesse ver ele procurando Jesus. Nicodemos não queria tornar público a sua fé. Por isso ele vai procurar Jesus à noite. E chegando até Jesus, ele começa a dizer: Rabi, mestre, sabemos que você é de Deus, porque ninguém é capaz de fazer as coisas que você faz se não fosse de Deus, se não viesse de Deus. Olha só, ele chega reconhecendo que Jesus, ele vinha da parte de Deus. E um dos requisitos para a salvação é nós crermos em Jesus. É um dos requisitos. Se nós queremos ser salvos, um dia ser salvos com Jesus, nós devemos crer em quem? Em Jesus. Mas esse é um dos requisitos. É um. O outro requisito é nós abandonarmos. É nós abandonarmos a tudo aquilo que o Senhor, não que o homem. O homem não pode determinar o que você faz ou deixa de fazer. O homem, você não pode ser moldado pelo homem, pelo pastor. Você tem que ser moldado pelo Espírito Santo de Deus e por sua palavra. Por isso, o que nós devemos abandonar? Tudo aquilo que a Bíblia diz e tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrar em seu coração para você abandonar, você deve abandonar. Se Deus está ministrando para você abandonar, você tem que abandonar. Mas só que Nicodemos, olha só a situação de Nicodemos. Lembra que Nicodemos era um homem intelectual, ele pertencia, ele tinha uma posição relevante diante da sociedade, ele pertencia ao Sinédrio. Lembra que ele era esse homem, mas só que o grupo a qual Nicodemos pertencia, esse grupo não aceitava Jesus. Esse grupo perseguia Jesus. Então olha só a situação que Nicodemos está. Ele crê em Jesus, porém ele não poderia manifestar publicamente a sua fé naquele homem que foi Jesus, porque se ele manifestasse, ele ia perder todos os seus privilégios, todos os seus benefícios, ele ia perder a sua alta posição no meio religioso, no meio da sociedade. Então ele não confessa publicamente a sua fé em Jesus. Então ele se tornou um crente no anonimato, um crente oculto, porque ele creu em Jesus, mas porém ele não estava disposto a largar o seu cargo, ele não estava disposto a perder os seus privilégios, aquilo que a religião que ele pertencia lhe proporcionava. Então Nicodemos, ele permanece sendo um crente oculto. Mas nós não podemos ser dessa forma. Nós estamos entre Jesus e o mundo. Nós, como Nicodemos, estamos entre a cruz e o punhal. E nós devemos decidir, tomar uma decisão a quem que nós queremos agradar de verdade. Se nós queremos agradar a Jesus, seguir a Jesus e andar juntamente com Ele, ou se nós queremos viver os nossos sonhos, ou se nós queremos continuar gozando de tudo aquilo que ao decorrer da vida nós construímos, ou se nós queremos continuar gozando de tudo aquilo que a vida nos proporcionou. Entre Jesus e essas coisas, tudo aquilo que eu estou dizendo, nós devemos escolher Jesus. É a escolha mais sábia. Porque tudo nessa vida é passageiro. Eu vejo pessoas que têm escolhido esse mundo, e eu vejo elas com um sorriso no rosto. Mas eu pergunto uma coisa:
Quando tudo isso chegar ao fim, será que ele vai sorrir? Quando tudo isso se acabar, será que ele vai sorrir ou ele vai entrar em desespero? Hoje meu tio comentou do homem que tinha muito dinheiro, era rico, andava de carro bom, e agora, não sei se é mulher, não foi, tio? Negócio de pensão, colocou na justiça, perdeu quase que tudo. Está em depressão. Sabe por quê? A alegria dele, estava nessas coisas dessa vida. Estava em carro, em riqueza, estava em luxo, estava em tudo aquilo que esse mundo pode proporcionar para nós. E Deus também pode proporcionar para nós. Carro, casa, riqueza. Mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. Nós podemos ter riqueza, mas a riqueza não pode nos ter. Nós podemos ter dinheiro, mas o dinheiro não pode nos ter. Nós devemos ser senhor do nosso dinheiro. E não o dinheiro ser o nosso senhor. Então, talvez não, muitas das vezes, nós estamos na mesma situação que Nicodemos. Estamos entre Jesus e outras coisas. Mas nós devemos escolher a Jesus e aquilo que Ele tem para dar para nós. Porque os sonhos de Deus, os planos de Deus, são bem maiores do que os nossos. A nossa visão é limitada, é terrena. Mas a visão de Deus é uma visão de águia. Nós estamos vendo daqui de baixo, Deus está no alto sublime trono, contemplando, e está planejando, não, Ele já projetou, Ele já desenhou um caminho de bênção, de vitória para mim e para você. Se tão somente nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus e sermos fiéis a Ele, nele vai nos conceder vitória. Nós vamos alcançar o impossível e o ideal. E nós vamos ser felizes. Mas se nós escolhermos abraçarmos esse mundo e depositarmos a nossa esperança, a nossa alegria nas coisas dessa terra, no final de tudo nós vamos nos decepcionar. Porque tudo isso vai passar. Pode ser que em vida ainda a justiça te toma, um homem te toma, o ladrão venha roubar, a traça venha corroer. Mas aquilo que Deus tem para nós, não tem o diabo que roube, não tem ladrão que roube, não tem tempo que nos roube, o tempo não pode nos roubar, não tem anjo, não tem principado, nada nesse mundo pode roubar aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. É incomparável aquilo que Deus tem para mim e aquilo que Deus tem para você. Se formos comparar com as coisas dessa vida, é incomparável. Por isso, diante dessa situação, sempre escolha a Cristo Jesus. Aleluia. Agora, esse homem que chegou elogiando Jesus, Jesus começou a dizer para ele, olha, Nicodemos, em verdade, eu vos digo que você tem que nascer de novo. Olha, Nicodemos, você nasceu em Adão como todos os homens. Você nasceu em Adão. Você tem a natureza adâmica, ou seja, você está aí com a sua natureza pecaminosa. Eu estou convidando você, Nicodemos, para você nascer de novo. Você sair da família de Adão, que foi o primeiro homem que fracassou, e você entrar agora para a família de Jesus, o segundo homem que foi impecável. Adão, ele representou a humanidade. Ele pecou e o pecado passou para toda a geração. Adão, ele representava toda a humanidade. Então ele pecou, ele fracassou, todos nós fracassamos. É por isso que habitamos nesse corpo pecaminoso. Mas Paulo diz que Jesus, ele é o segundo homem. O segundo homem, ele foi impecável. O segundo homem não teve pecado. O segundo homem, diante das tentações da vida, das provações, e até mesmo diante da morte, ele foi vencedor, porque ele morreu pelos nossos pecados, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressuscitou. Então o segundo homem, nós devemos entrar do lado dele, fazer parte da família dele, e esse homem é Jesus. Então Jesus começa a dizer para Nicodemos, Nicodemos, olha, em verdade eu vos digo que você tem que nascer de novo. Nascer de novo. E Nicodemos não estava o quê? Entendendo. Ele fala, seu mestre, eu tenho que então voltar sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe. Jesus fala, não, você tem que nascer na água do Espírito. Aquele homem intelectual, aquele homem religioso, não estava entendendo o que Jesus estava dizendo. Jesus falando de coisas espirituais, ele pensando de coisas terrenas e carnais.
Mas olha só como o que é interessante é a mensagem de Jesus. Vamos ver o seguinte, talvez alguém fala comigo, seu Lucas, o professor da faculdade tal, ele gostaria de conversar com você. Ele gostaria de ouvir o que você tem para falar para ele. Ele é ateu, ele não crê em Deus, ou ele é incrédulo, ele não crê em Deus. Ele gostaria de falar com você. Ele quer ouvir a respeito da sua fé. Talvez eu, sou limitado, pecador, sou falho em meus pensamentos. Talvez eu fale, Senhor, eu vou estar diante de um homem muito intelectual, eu sou tão simples. O meu vocabulário é tão pobre, às vezes é tão pequeno. O meu português não é tão legal. Eu tenho apenas o ensino médio, estou concluindo, fazendo uma faculdade agora. Talvez eu ia me rebaixar e falar, Senhor, e eu ia buscar palavras difíceis para falar com aquele homem, talvez. Por ele ser um homem intelectual. Mas olha só o que Jesus fez. Jesus estava diante de um homem intelectual. E você acha que Jesus se preocupou em falar bonito para ele? Tem o mesmo vocabulário que ele? Para tentar convencer que ele era o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, aquele que veio para salvar o mundo? Não. Jesus falou algo bem simples para ele. Jesus falou, em verdade eu vos digo, você tem que nascer de novo. A mensagem de Jesus para ele foi simples. E a mensagem de Jesus é simples. O que é importante não são as nossas palavras ser bonitas. Não é o quanto nós falamos bonito. O que é importante é o quanto de verdade nós falamos. Aleluia. E Jesus dizia a verdade para ele. Em verdade, tu tem que nascer de novo. E agora Jesus, ele muda a sua mensagem. João 3,16. Ele começa a dizer agora, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, vamos agora, a mensagem está caminhando sobre 3 pontos. Nós falamos sobre nascer, nós falamos sobre amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça. Então vamos caminhar nessa noite, a mensagem, para terminar, sobre 3 pontos. Nascer de novo, o amor de Deus que é tão grande e crer. Vamos lá. Nascer de novo. Nascer de novo. É o sonho e o propósito de Deus para todos os homens. Deus, ele quer que nós saímos da família de Adão e ele quer que nós entramos em sua família. Então o propósito de Deus é isso. Jesus, ele disse, olha, o Filho do Homem que é ele veio resgatar. Ele veio buscar aquilo que se havia perdido. Então o propósito de Deus é tirar nós da nossa realidade e nos levar para o seu ideal. Qual é o ideal de Deus? É nos levar novamente para o jardim do Éden, para o jardim da inocência. É nos levar novamente para aquela comunhão plena que Adão e Eva tinham antes de pecar com o Senhor. A nossa realidade é outra, nós somos pecadores, mas o ideal de Deus é nos levar novamente para essas condições. Então esse é o sonho, nascer de novo. É o projeto de Deus. Agora, o amor de Deus é a possibilidade, é a condição, perdão, é a possibilidade, né? É a condição que nos possibilita nascer de novo. Se Deus não nos amasse, nós não estaríamos aqui. Se Deus não resolvesse dar outra chance para a humanidade, Ele não nos amasse, nós não teria condições e possibilidade de nascer de novo. Então, nascer de novo é um plano de Deus. O amor de Deus, que é muito grande, é uma condição que nos possibilita a chegarmos ao ideal de Deus. E crer é o requisito para a salvação. É o requisito para a salvação. Amém. Se você for caminhar pela Bíblia, você vai poder contemplar que lá na frente, Nicodemos, ele se converte de verdade. Ele não apenas crê, mas ele manifesta ser um discípulo de Jesus. Ele sai do oculto, ele sai do anonimato, e ele vai para a luz. Ele manifesta sua fé em Jesus publicamente.
Porque ele foi lá ajudar a pegar o corpo de Jesus naquela cruz. Ele foi um discípulo de Jesus. Por isso, nessa noite de Santa Ceia, eu queria convidar você a refletir. Eu queria convidar você a refletir em tudo aquilo que Deus tem para você. A refletir nesse novo nascimento. A refletir de como Deus é bom para conosco. Que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Quero convidar você a refletir daquilo que Deus tem exigido para que nós possamos ser salvos. Deus tem exigido fé, crer somente e manifestar essa fé, tornar essa fé pública, sair do anonimato. Jesus ele disse, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Eu tenho que escolher entre as minhas vontades e a vontade do Pai. Não tem como eu carregar a cruz que Jesus ele tem para mim, a missão que ele tem para mim, fazendo as minhas próprias vontades. Eu só vou carregar a minha cruz quando eu abandonar o meu eu, quando eu matar o meu eu. Aí sim eu vou seguir Jesus. Por isso, vamos colocar de pé e vamos fazer uma oração. Que Deus venha nos abençoar, como já tem abençoado, e que através dessa mensagem nós possamos nascer de novo, andar em novidade de vida, possamos nascer na água e no Espírito, possamos passar pelo batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e possamos agora andar em Espírito, e andar em Espírito vai gerar em nós frutos dignos de arrependimento, amor, temperança, paz, equilíbrio, compaixão, misericórdia, bondade, longanimidade. Esses são os frutos do Espírito. Em Gálatas 5 diz que contra essas coisas não existe lei. Ou seja, você pode amar sem vontade que não faz mal para a saúde, não é prejudicial. Você pode exercer compaixão, misericórdia sobre o seu próximo, que também não é pecado, não é prejudicial. Então isso façam sem medida. Amem, perdoem, tenham misericórdia, compaixão, um para com os outros. E assim Deus estará entre nós, alegre, contente, porque vai estar cumprindo-se em nós, nessa comunidade cristã, cumprindo em nós o seu propósito. O seu propósito. Hoje é Santa Ceia. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 11. E o verso 23. Glória a Deus. 1 Coríntios, o capítulo 11. E o verso 23. Certa vez Jesus estava num lugar, isso está lá em Lucas capítulo 8, verso 19. Jesus estava em um lugar e tinha uma multidão lá onde ele estava pregando. E falaram: Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, tentando falar com você e não conseguem. Jesus, aproveitando a oportunidade, a ocasião que lhe deram, ele disse: os meus irmãos, a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Todos aqueles que obedecem ao meu Pai são minha mãe e são meus irmãos. Jesus não estava negando que Maria e os seus irmãos eram seus irmãos. Jesus estava apenas aproveitando aquela ocasião para dizer: olha só, você aí, você pode fazer parte da minha família. Você que está sentado, você que está no meio das trevas, você que está no mundão, você que está perdido, você pode fazer parte da família de Jesus. Simplesmente obedeça a Ele. Obedeça a Ele. Culto de Santa Ceia, talvez você pode se perguntar: quem pode cear? Todos aqueles que estão em plena comunhão com o Senhor Jesus. Por isso, a Bíblia diz: examinai o homem a si mesmo e toma-se do cálice.
coma-se do pão. Por isso eu não posso determinar e dizer, olha só, você não pode cear. Não é o pastor, não é o líder que olha para você e fala, você não pode cear. A minha obrigação é pregar e expor, olha só, comunhão com Jesus. É isso, é estar em obediência, é estar com o coração entregue a Ele. Agora cabe a você fazer essa autoanálise e saber se você está em comunhão com Ele, plena com Ele. Faça uma análise sincera com você mesmo. E depois, coma do pão.